Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse período eleitoral, portanto democrático, onde escolhas devem ser feitas, pessoas mais esclarecidas têm mais chances de escolher. É o que diz o nosso parceiro Davi Oliveira, o importante ativista do movimento cultural realizado em Linhares, poeta e parceiro do projeto O Prazer da Leitura. Davi é aqui de Linhares. A leitura, ela é importante para a democracia justamente por ela te proporcionar essa capacidade crítica, essa capacidade analítica de avaliar os fatos externos a você. A leitura, claro, ela faz com que você aumente o seu repertório, aumente o seu vocabulário, e com isso você tem uma capacidade de discernimento muito maior, principalmente nesse período de eleição, nesse ano de eleição, onde nós vemos essa polarização política entre grupos de interesse. Então você avaliar quem são os melhores, os candidatos, quais são as suas propostas, se realmente é compatível com os anseios da sociedade, ou aquilo que você entende como relevante. Então é importantíssimo que você busque o conhecimento. E na sequência dessa conversa, para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim em Linhares a professora Alcenira Nogueira. Ela é uma brilhante professora da área de linguagem e atualmente coordena o projeto Vivências de Leitura, que é desenvolvido através da Secretaria Municipal de Educação de Linhares. Esse projeto envolve professores e professoras da Rede Municipal de Ensino. Neste bate-papo, Alcenira destaca o valor do domínio do nosso idioma, da importância do ato de ler e da importância da democracia. Viver em sociedade é uma êxtase da democracia. E é lógico que a democracia, ela quando é visível, quando vivenciada por alguém que domina a leitura, que discerne o que lê, que interpreta o que lê, que tem curiosidade. Então vamos lá, um cidadão que é suscetível ao voto. Ele tem o direito do voto. Olha a escolha de um cidadão. Vamos usar o exemplo, até porque estamos assim, em período de eleições, né, professor? Exatamente. Então vamos pegar aqui um menino, vamos usar o exemplo de um adolescente, vai votar pela primeira vez. Nós sempre conversamos isso com alunos. Qual a importância desse voto, da democracia, de exercer esse ato de democracia? Isso desde que nós trouxermos aqui a ditadura militar, quando esse direito foi adquirido, esse direito tem que ser valorizado. O exercício do voto ele tem que ser valorizado, mas de que forma? Como que a leitura vai facilitar? Eu tenho como conhecer aquele candidato, eu tenho como buscar informações, o que ele tem de bom para oferecer para a sociedade, o que ele não pode oferecer, quais as vantagens que ele tem, quais desvantagens que ele tem, a que ponto ele pensa no social, no coletivo, não no individualismo presente, o que ele vai representar para a nação. Então eu vou escolher, olha a importância que a leitura tem. Então a pessoa que domina a leitura, ela é consciente da sua obrigação. Olha pessoal, nesse momento um pouco confuso em que vivemos, precisamos ficar atentos, não é verdade, com qualquer ameaça à nossa convivência democrática. Por mais que a gente tenha conflitos e diferenças de opinião, é importante resolver essas questões cotidianas na base do diálogo, da convivência pacífica e da gentileza. Pensem nisso, tá bom? Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, ser mais inteligente, o livro, a sabedoria. O mundo é uma escola.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E dando destaque aos projetos e iniciativas que incentivam a leitura, voltados para o resgate da autoestima e do fortalecimento da cidadania, eu considero importante compartilhar com vocês a história contada no livro Os Jovens e a Leitura, Uma Nova Perspectiva, que surgiu a partir de um trabalho realizado pela antropóloga e pesquisadora francesa Michelle Petit, autora desse livro. A nossa dica de livro desta edição. Olha, pessoal, o livro Os Jovens e a Leitura, Uma Nova Perspectiva, que eu apresento para vocês, escrito pela antropóloga e pesquisadora francesa Michelle Petit, apresenta uma longa e densa reflexão sobre a leitura a partir de resultados da pesquisa da autora, que se debruça sobre imagens, práticas e histórias da leitura entre populações marginalizadas, majoritariamente jovens imigrantes, moradores da periferia de grandes cidades francesas. A reflexão que Os Jovens e a Leitura propõe, de forma sensível e instigante, é extremamente sugestiva para todos os envolvidos com promoção da leitura e para outros pesquisadores que se interessam por esse assunto. Nas dezenas de depoimentos reproduzidos pela autora, vemos como professores e bibliotecários em escolas, bibliotecas e centros comunitários, na periferia de cidades francesas, foram capazes de tornar a leitura uma prática altamente significativa na vida dos jovens entrevistados. Para as dezenas de jovens a cuja palavra Michelle Petit abre espaço, os livros em geral e a literatura em particular foram decisivos na construção da subjetividade, no desenvolvimento de uma identidade coletiva, no acesso ao conhecimento, no enriquecimento do imaginário e na percepção da sua alteridade. Esse depoimento que está na orelha do livro Os Jovens e a Leitura, Uma Nova Perspectiva, foi feito pela crítica literária, professora e escritora paulista Marisa Lajolo. Esse depoimento representa uma radiografia importante das transformações que podem acontecer na vida de crianças e jovens a partir do hábito da leitura. Pois é, pessoal, vamos conhecer esse livro e permitir que os livros façam parte das nossas vidas. Vale muito a pena. E estabelecendo outras ligações de leitura, democracia, liberdade de expressão e o direito de ir e vir, é que convido vocês para assistirem junto comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores dessa edição, Nas Trilhas da Democracia. Bem, dando minha contribuição para este projeto importantíssimo, que é o Sim para a Literatura, no que tange a relação entre a literatura e a democracia, eu acho pertinente citar o período do regime militar. É correto afirmar que a história contribui muito, para que mantenhamos em nossa memória o que foram alguns regimes autoritários pelos quais nosso país passou. E é por meio da literatura que é possível que sobreviva o aspecto mais humano dos flagelos que esses governos, de uma certa época imputaram, onde é bem verdade que a democracia não era regra, era exceção, geralmente. E através da literatura que podemos entender e amoldar o cotidiano daquela época, que para muitos era de medo. O tempo passa e graças à literatura, o que se passou não se dilui. Os acontecimentos, o conhecimento dos acontecimentos não se dilui, ou seja, as torturas físicas e emocionais da época, onde a democracia fora, de certa forma, negligenciada. A verdade é que a literatura brasileira se moldou em meio às regulares interferências dos escritores que estavam inseridos naquele contexto, de regime militar. E até hoje, na literatura, é um grande instrumento na luta pela democracia, com certeza. Como disse o nosso parceiro, o professor e músico Luciano Máximo, precisamos estar atentos ao que aconteceu no nosso passado recente e nos preocuparmos em proporcionar um futuro muito bacana para as novas gerações, pois o tempo não para. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não
aconteceu de grandes novidades. O tempo não para, não para. E é costurando esse papo gostoso do hábito da leitura com o valor da democracia que vamos para um breve intervalo e já voltamos com a entrevista dessa edição. É um instante só, eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Alcenira Nogueira. Falar de leitura, né, professor, para nós que somos linguistas é, na verdade, um prazer. É prazeroso falar daquilo que nos motiva em nossa vida profissional. Eu creio que todo professor, todo linguista, ele tem isto no sangue. É mais que uma aptidão, é mais que um dom, é mais que um exercício profissional. É o nosso amor e compromisso com a leitura e da importância que ela tem, da amplitude que a leitura tem para a formação do cidadão. Alcenira, você se lembra assim rapidamente, até para ter essa referência para nosso telespectador, como é que começou seu hábito na leitura? Da leitura lá? Foi na família, foi na escola? Tem algum professor na sua história como aluna que marcou você nesse sentido? Professor, minha experiência de leitura, meu pai, né, ele sempre gostou de ler. Meu pai, enquanto teólogo, pastor, desde criança nós somos criados com o hábito de leitura naquilo que concerne o mundo religioso, né, na igreja. Então isso me motivou. Então eu fiz a faculdade de administração, não era de letras. Ah, é? Mas com aquela ansiedade pelo fato de ler. Antes não era muito fã da literatura da minha adolescência. Mas com o passar do tempo, eu lembro que um dos livros que me marcou e que me despertou a vontade de ler foi A Droga da Obediência. Um livro muito bom, que eu gosto. E a partir de aprofundar nesse mercado, nessa leitura contínua, diária, eu me apaixonei. E nisso que eu me apaixonei, eu gostava muito de ler e de escrever. Ler e escrever. Aquilo se tornou um hábito. Eu escrevia, às vezes, textos e mais textos. Em que fase da vida? Adolescência? Saindo da adolescência à juventude. Textos e mais, assim, era uma prática prazerosa que eu comento com meus alunos hoje. Enquanto que isso dá prazer, quando você descobre o prazer que tem o ato de ler. Então, nisso eu tive vontade de fazer minha faculdade de letras. Não fiz de início, fiz administração, mas concluí depois, fiz a faculdade de letras e assim, fiz realmente porque eu gosto de língua portuguesa. Então, a partir daí eu comecei a ministrar a disciplina, me aprofundei na área, e estou aí, gosto disso e pretendo continuar, porque é aquilo que me motiva, enquanto professora, enquanto linguista, e a leitura, ela nos dá inúmeras possibilidades. O crescimento que a leitura proporciona, não tem como calcular nem comparar, né, professor? Alcenira, é interessante você falar isso, eu sempre destaco isso no programa, porque toda a minha formação acadêmica e a minha atividade como professor é na área de administração. Eu sou formado em administração, as especializações e o mestrado, tudo na área de administração. Então, assim, por que é interessante isso? Porque eu tenho encontrado vários profissionais de várias áreas da atividade humana, engenheiros, professores de matemática, de física, de química, médicos, que são apaixonados pela literatura. Então, assim, é bom falar isso, porque todo lugar que eu vou, pelo projeto Prazer da Leitura e pelo programa, o pessoal acha que eu sou professor da área de linguagem, de língua portuguesa. E é bom esclarecer isso, porque independente da sua... você vê, eu trabalhei, tem mais de 25 anos que eu trabalho no sistema financeiro, na área financeira. E tem paixão por letras. A paixão por leitura é desde menino. Então, assim, é legal você falar isso, porque as pessoas, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? De que leitura é uma coisa de só quem é professor de literatura, quem é da área de letras e tal. Não é que isso não seja importante, mas qualquer pessoa, e a gente tem verificado isso aí, tem muita gente de várias áreas, Dr. Drauzio Varela. Sim. Eu sempre cito ele aqui no nosso programa, coloco vídeos. Ele tem um canal no YouTube que ele indica livros de literatura. Olha que coisa bacana. Ei, professor, engraçado comentando isso. Hoje eu estava até lendo uma reportagem
Lá em Goiás, por exemplo, eles estão qualificando todos os profissionais quanto à língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é muito mais do que somente aquilo que nós aprendemos nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. A língua portuguesa hoje é um prestígio, não uma necessidade, mas comunicar, né? Quem não comunica se estrubica, existe um ditado popular bem claro. Isso. Realmente a comunicação é indispensável. Como que nós aperfeiçoamos a comunicação diária? A nossa vida cotidiana é aperfeiçoada com a prática da leitura e com o português. Então, assim, recentemente é até uma ideia da Maria Olímpia, nossa secretária municipal de educação do município de Linhares, a quem eu prezo muito, veio dela uma ideia de fazermos em Linhares o curso Português Nosso de Cada Dia. Então, assim, eu abracei essa causa e como que a causa deu certo? Porque nós estamos trazendo à tona aquilo que por muitas das vezes é esquecido. Esquecido por quem? Por todos os profissionais. Nós esquecemos a língua portuguesa, se não a praticamos constantemente, ela cai no esquecimento. Quantos de nós caímos assim na bobeira de muitas vezes escrever uma palavra e dar aquele branco, não saber como que se escreve, como fazer uma conjugação adequada de um verbo, como adequar assim uma regência verbal, como colocar assim uma pontuação devida. Isso nos vem assim, as preocupações do dia a dia, a tecnologia, ela traz inúmeros avanços, mas por que não dizer também que ela traz prejuízos? Pô, mas você vai me perguntar como que ela traz prejuízo? Vou citar um exemplo. Hoje todos nós, sem exceção, vivemos focados na tecnologia. A nossa rotina, a nossa comunicação diária é através do celular. E se através da nossa comunicação virtual nós não temos a preocupação devida com as regras específicas da língua portuguesa, quando eu me deparo tendo que escrever, eu tenho dificuldade. Vou fazer um ofício, vou fazer um texto, eu tenho dificuldade. O pessoal utiliza muita abreviatura, né? Sim, você está acostumado com o mundo virtual. E isso nos gera um certo comodismo e nesse comodismo nós deixamos de lado a norma culta, porque o que nosso cérebro mais pratica é aquilo que ele vai memorizar. E é normal. Então esse esquecimento é ruim. O mercado de trabalho não tem jeito. Existe aquela preocupação com preconceito linguístico, mas enquanto profissionais, o mercado de trabalho exige de nós essa capacitação. É justamente nessa preocupação que em Goiás agora criaram essa formação, e aqui em Linhares e vários outros estados, como por exemplo o município da Serra, eles têm adotado essa retomada das regras básicas da língua portuguesa. Pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode ser um professor. Todos nós, independente da área que estamos, nós precisamos estar dominando a norma culta, porque ela é um diferencial. Você está colocando uma questão, eu li recentemente, salvo engano, há um ano atrás, uma pesquisa que foi publicada no jornal A Gazeta, aqui do Espírito Santo, que em torno de 70% dos jovens que já concluíram o ensino médio, eles são reprovados em entrevistas de emprego porque eles não conseguem interpretar um texto numa página de tamanho A4 e sequer fazer uma redação de meia página. E o que mais me preocupou quando eu li esse material é que pessoas que já têm o curso superior completo, em torno de 55%, mais da metade das pessoas são reprovadas em processo seletivo para bons empregos porque elas têm essas mesmas deficiências. E o que eu verifico, Alcenira, eu trabalho com ensino superior há muitos anos, é que alunos formandos, às vezes de cursos de 5 anos, eles têm dificuldade de desenvolver uma ideia numa redação, num texto por escrito, numa questão discursiva de uma prova. Ou seja, as pessoas estão deixando de lado o conhecimento da língua, a prática da leitura, o desenvolvimento intelectual, e por outro lado o mercado está cobrando o contrário, está exigindo o contrário. Profissional que tenha cultura geral, nível intelectual desenvolvido, né? Conteúdo mesmo no mundo dos negócios, para conversar com parceiros, com clientes. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa revigorar. Né? Você acabou de citar um exemplo que é consequência do que eu mencionei. Qual é, na verdade, o prejuízo? Qual é a causa hoje? Por que não falar, vamos pegar o Exame Nacional do Ensino Médio, candidatos que estão concluindo o ensino médio, olha o índice de redações zeradas. Maior motivo? Numa entrevista anterior que você fez aqui, você falou disso. Não dominar a norma culta. Não domina por quê? Porque o coloquial,
A linguagem virtual, tá? As falsas abreviações que ali no ambiente, né, ambiente virtual acaba sendo aceita, mas ela não é cabível quando eu preciso escrever de acordo com o que manda a norma culta, de acordo com o domínio pré-estabelecido da norma culta. Então as regras gramaticais são esquecidas. Muitas das vezes escrevemos sem pontuar, sem letra maiúscula, sem vírgula, sem nada. Não existe essa preocupação. E, consequentemente, a performance tem sido justamente nesse equívoco de escrever de qualquer forma, de qualquer maneira, como nós conversamos. E o prejuízo nós temos notado não somente na escrita, na fala também. Quantos têm dificuldade de pronunciar? E o maior, isso vem de um resultado único, falta de leitura, ausência de leitura. Aí vamos dizer, o português é muito complexo. Não é, o português não é uma coisa instantânea que você vai dormir hoje e acordar bem amanhã. Mas é uma prática contínua, lenta, mas contínua. Porque nós crescemos a cada instante, a cada dia melhoramos. No ato de ler, escrever e pronunciar. E o nível de dificuldade também do aprendizado, Alcenira, está muito relacionado com o esforço que a gente faz para aprender, né? Se você faz mais esforço, o nível de dificuldade vai diminuir. Sim, mas né? porém, com certeza, mas porém o esforço, ele dá rendimento. Não, com certeza. Se não Alcenira, existe esforço, não tem rendimento. Você trabalha numa escola particular, né, na cooperativa, e você trabalha com a moçada aí de 13 anos a 16 anos, mais ou menos, né? E vocês têm um projeto de incentivo à leitura lá. Nós já fizemos matéria lá, né? Você deu um depoimento para a gente há um tempo atrás. E o que eu percebo de maneira geral, assim, nas escolas que eu vou, as palestras que eu faço, que o menino ou a menina nessa faixa etária, que ele já vem de um histórico de leitura, muitas vezes incentivado em casa, incentivado na escola, ele já tem um diferencial, né, Alcenira? Na maneira de falar, com certeza. Na maneira de escrever. Eu volto a frisar que nós começávamos na última vez que estivemos aqui, na oportunidade, da importância que tem a família nesse processo de hábito de ler. Que um projeto... É fundamental que os pais incentivem? É fundamental. Desde pequeno? Desde crianças. Uma criança que cresce em um ambiente onde ele é focado e cercado de livros, uma criança que é incentivada a ler. E quando eu falo ler, professor, nós não paramos somente no que concerne à escrita verbalizada. Ler imagens, ler a música que se ouve, ler as pessoas. Nós lemos as pessoas. E nós percebemos que hoje muitas pessoas não conseguem entender a dor do próximo justamente por uma dessas razões. Nós lidamos com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos ler as pessoas com quem nos relacionamos. Muitas vezes, Alcenira, o sofrimento de um personagem, numa história que você lê, numa história ficcional, também traz sensibilidade para você interpretar o dia a dia, a realidade, com né? certeza, a vida real, você se põe no lugar, você vivencia aquela situação. Então tudo isso é ausência de ler. Aquele que lê, fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, o ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. Tudo isso está envolvido no mundo da leitura. Aliás, os benefícios que a leitura traz, ficaríamos a tarde toda aqui e não chegaríamos a um consenso, porque realmente são inúmeros benefícios. E quando essa parceria escola, professor, família existe, o resultado é sim, é bem proveitoso, é visível a curto prazo. Quando nós temos o obstáculo no que concerne essa parceria, realmente a dificuldade é maior, mas não impossível. Não impossível. Conhecemos muitos alunos que não tiveram apoio da família, mas foram guerreiros. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas, democráticas, literárias e muito obrigado.